que o teatro feito de festa, feito de Dionysos, também é feito um pouco da polo, de pensamento. E aí Bertolt Brecht, ou Brecht, como se pronuncia em português, é um autor muito importante, que sem deixar a parte de prazer que pode ter o teatro, um dos mais grandes pensadores e que fez evoluir muito o pensamento sobre a encenação. O professor Bornheim vai nos falar da ópera em Bertolt Brecht. Satisfação estar aqui. Eu acabei me ensinando pela ópera já por causa da aula do Zé Celso. O Zé Celso faz ópera. Eu digo isso já porque eu vou tomar o conceito de ópera numa acepção muito ampla. Vou analisar um pouco o sentido da ópera moderna e ver qual é a incidência disso tudo na obra de Brecht. Porque o tema são a ruptura dos limites. E essa ruptura dos limites, ela acontece de muitas maneiras. Por exemplo, o que fez o Zé Celso aqui. Ele só fez isso, a ruptura do limite. Tanto que quase que cai fora do teatro. Fazendo o teatro sempre, é claro. O limite pode ser rompido, abalado, transformado, modificado, suprimido, de muitas maneiras. Isso se faz no século XX, apenas a título de introdução, em duas perspectivas fundamentais. Se costuma falar em poética do espetáculo condicionado e poética do espetáculo absoluto. Condicionado vem da literatura e implica uma certa compreensão do que seja ou deva ser o diretor de cena. Ele é condicionado justamente pelo fato de que existe, antes de fazer teatro, um texto literário estabelecido, escrito por um escritor, um dramaturgo, que raras vezes é homem de teatro. Estabelece uma ruptura aí entre a arte como gênero literário e a arte do espetáculo. Isso começa mais ou menos no século XVII, já Ben Jonson, no fim dos elisabetanos, tinha essa ideia de fazer uma literatura eterna, e a consequência é que nessa versão, digamos, que começa claramente com os franceses do século XVII, o teatro como espetáculo acaba praticamente desaparecendo. Eu quero dizer que os versos de Racine, alexandrinos, são tão complicados, são tão longas as frases, os pontos são tão raros, a pontuação é rara, que o ator, a atriz, tem que se concentrar totalmente na educação da voz para dizer o texto. Porque transmitir um texto tão complicado, século XVII nós estamos, não é fácil. Ele tem que saber a pausa, dar a ideia precisa de cada frase, e a frase pode ter diversas ideias e transmitir tudo ao público. Eu quero dizer que a complicação da parte vocal é tão forte, é tão complicada, de fato, nesse caso, de que quase não sobra mais nada para o ator. Ele como que se concentra nas cordas vocais e na arte de dizer, o que já é muito. Mas é tão complicado, eu repito, que o ator não consegue mais se mover em cena. Ele fica estático, daí que surge o famoso coup de pied, golpe de pé. O ator fala muito, dá o seu bife, como se diz, e depois de certa altura vem um outro bife de lá, e lá o ator ou a atriz bate com o pé para chamar a atenção do público. Em reação a isso, surge no século XX as poéticas do espetáculo absoluto, em que a coisa se entende não mais a partir do texto, e se chega até a eliminação completa do texto ou não. A utilização do texto pode ser feita, então, de muitas maneiras, mas o teatro passa a ter um princípio criador que está fora do texto. Esse princípio criador é justamente o diretor de cena. E é isso que fez o grande sucesso das grandes caminhadas, das grandes viagens do teatro no século XX. Zé Celso anda por aí também, evidentemente. É por aí também que
que se começa a recolocar as questões mais fundamentais, mais essenciais do teatro. Do que deve ser, do que pode ser, do que tem que ser, afinal de contas, a realidade cênica. E há também posições, digamos, de síntese, como Jean Vilar, o Jean-Louis Barrault, ou então, no tema da minha aulazinha de hoje aqui, Brecht. Brecht tentou uma síntese, porque ele foi um grande dramaturgo, mas foi também um homem de teatro. Ele escrevia para a cena, e a cena só tinha sentido para ele em função do texto. Quer dizer que ele conseguiu estabelecer uma ponte mais ou menos exata entre os dois polos fundamentais do teatro, que são o texto e o espetáculo. E eu queria me ocupar aqui de um tema particular, porque você sabe que eu tenho um livro sobre teatro, aí está vendo aí em cima, não é propaganda não. Mas é propaganda, claro que é muito bom, são 400 páginas sobre Brecht. Mas o que eu vou falar aqui não está no livro, porque é uma problemática que estou elaborando agora, e é um enfoque, um tipo de compreender Brecht, porque fazer um livro é mais ou menos como fazer um espetáculo, entende? Tem que compor, tem que saber arquitetar. E essa arquitetura muitas vezes é claudicante. De repente a gente descobre uma outra perspectiva de consideração de um mesmo problema e que ilumina ou esclarece muito esse mesmo problema. Né? Então a gente retoma, não o livro todo, porque não dá para reescrever os livros todos, evidentemente, mas a gente vai fazendo apêndices ou coisas assim para esclarecer melhor, vai compondo melhor o livro. E essa perspectiva nova, que me ocorreu mais recentemente, é a ópera. Não a ópera no sentido estrito, propriamente dito. A ópera, tal como foi praticada por Brecht no fim dos anos 20, óperas 3 vinténs, Mahagoni e mais algumas coisas menores. Eu tomo a ópera aqui numa acepção muito ampla, como uma espécie de conceito geral que está na base de toda a obra de Brecht. A grande preocupação de Brecht era exatamente a ópera. Mas a ópera tem que ser entendida. Como é que se entende isso de ópera? De onde é que vem essa concepção da ópera? Não é pelo fato de que ele punha música em todos os textos dele. Não está aí o problema. É uma concepção da essência mesma, digamos, daquilo que é a ópera no seu fundo último. E isso é que ele traz à tona através da sua criatividade, através de todo o seu labor. Vejam bem o que acontece. Você certamente conhece aquele quadro em que ele contrapõe duas técnicas de atuação. O teatro dramático, com a representação dramática, e a representação épica. A épica pressupõe o distanciamento, então técnicas de distanciamento para esfriar, mas não convém exagerar na palavra esfriar, distanciar a ação dramática, a fim de desenvolver no espectador